Minas Gerais está enfrentando a pior epidemia de dengue em toda a sua história. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, já são 18 mortes causadas pela dengue e mais de 67 mil casos confirmados da doença. Mas você sabe a diferença entre uma epidemia e um surto? Eu penso que o surto seja algo bem localizado, né? E a epidemia seja algo assim que abarque mais pessoas, uma população maior, algo do tipo assim. Eu acho que o surto é quando ele se limita em uma determinada localidade, quando ele ainda não se expandiu. E uma epidemia eu acho que é quando começa a pegar parte de outros estados, outras cidades e começa literalmente a ser algo viral. Em Governador Valadares, segundo o Departamento de Epidemiologia, até o início de fevereiro, o município já registrou 732 casos prováveis de arboviroses, incluindo doenças como dengue e chikungunya. Estamos aqui com o Dr. Cláudio Henrique, que vai trazer orientações sobre o assunto. Seja muito bem-vindo, doutor. Você pode explicar para a gente qual a diferença entre uma epidemia e um surto? Por que essas doenças estão sendo classificadas especificamente como uma epidemia? Obrigado pelo convite. Nós estamos diante, atualmente, de uma epidemia de dengue, ou uma epidemia de arboviroses de uma maneira geral. Essa epidemia ela é caracterizada, diferentemente do surto, por estar acometendo diversas regiões. O surto é quando nós temos a elevação do número de casos dentro de um local específico ou pré-determinado. Já a epidemia é quando acomete um maior número de regiões, tornando-se, então, algo muito mais significativo para a saúde pública. Por que os casos de dengue e chikungunya são tão frequentes? Bem, a frequência, a transmissibilidade da doença está diretamente relacionada ao fato da alta reprodução do vetor, que é um mosquito, o Aedes aegypti, já conhecido de toda a nossa população, que a transmissibilidade e a reprodução desse mosquito se dá em períodos sazonais. Então, sobretudo quando nós temos, no período do verão, onde nós temos maior quantidade de chuvas e, ao mesmo tempo, após as chuvas, uma eclosão das larvas e liberação dos mosquitos por conta do calor, você tem também um aumento da transmissão dessas doenças. Valadares é uma cidade que já enfrenta esses problemas há muito tempo. O que tem de diferente nesse ano para ter deixado esse problema ainda mais grave? Bem, cientificamente falando, estamos diante de uma arbovirose causada por um tipo de vírus que, por mais que nós já tivéssemos conhecido, ele dessa vez ele veio com mais força e há muito tempo não circulava dessa maneira no meio da população. Além disso, nós tivemos também, por conta de questões relacionadas à saúde pública, a falta de controle da própria população sobre mecanismos dos quais o mosquito se utiliza para a sua reprodução, nós acabamos tendo grandes reservatórios de reprodução desses mosquitos e, com isso, a transmissibilidade muito maior. E quais são os sintomas e formas de tratamento para essas doenças? Bem, o sintoma inicial geralmente é dor no corpo, febre, alguns podem apresentar episódios de vômito, mal-estar, mas de maneira geral são sintomas muito semelhantes inclusive a outras patologias, como resfriados e gripes. O que vai diferenciar é o risco que essa doença traz. Então, desde o início, quando você tiver sintomas relacionados como febre, dores no corpo, o ideal é você já procurar um atendimento médico e, sobretudo, se hidratar bem. A hidratação é essencial no cuidado para as arboviroses, para a dengue e para a chikungunya. Outra questão muito significativa é que muitas vezes, após o recrudescimento dessa febre, após a febre cessar, em torno do 3º ao 7º dia da doença, é quando nós temos que estar muito atentos aos sinais de alerta do que nós chamamos de dengue grave, antigamente chamada de dengue hemorrágica, que é quando nós temos algumas questões relacionadas a riscos de sangramento, dores abdominais e algumas outras alterações que, caso estejam presentes, o ideal é buscar o atendimento médico o mais breve possível. E para finalizar, doutor, com o que a população deve ficar mais em alerta? Bem, antes de falarmos sobre o alerta geral para a população, eu preciso deixar claro para todos que, mediante sintomas de gripe, não fazer uso de anti-inflamatório. O anti-inflamatório, que muitas pessoas se automedicam, ele acaba representando um risco para quem está com dengue. Além disso, um alerta geral
seria que a população buscasse, mediante o conhecimento que nós já temos, evitar que nós tenhamos mais focos ou mais pontos para a reprodução desses mosquitos. Então, o cuidado dentro da própria casa, retirando ali do ambiente locais que possam acumular água e proliferar esses mosquitos. Além disso, a vigilância na sua própria região, buscar na própria região aonde os locais, lotes vagos e etc., orientar que a população, de uma maneira geral, evite esses focos de proliferação e, se necessário, informar a vigilância sanitária e os órgãos competentes para as atitudes necessárias. Ok, muito obrigado, doutor. Eu que agradeço. Fiquem atentos às dicas do doutor e tomem os cuidados necessários com a saúde. Aqui é o João, da Univale TV, a TV que te conecta ao conhecimento.